Olá pessoal, tudo na paz? Irmão Alex, para dar continuidade aqui com relação à autoria dos livros da Bíblia. Bíblia vem de biblioteca, é um conjunto de livros, cartas, que aconteceu no passado e tiveram a ideia de colocar todos juntos. Hoje nós vamos ver o Evangelho de João, o Evangelho segundo escreveu João. Se por acaso você quiser receber, manda um oi por 61 991 19 24 21, Irmão Alex. Beleza? Vamos lá então. A primeira fonte que nós vamos ver é na própria Bíblia, pessoal. Na Bíblia da CNBB, na Pentecostal de Estudo e no Dicionário Bíblico. Tem umas informações interessantes. Isso é muito bom para que nós venhamos compreender, quem escreveu, para quem escreveu, se os irmãos do passado que tiveram essa ideia de ajuntar esses livros se concordava com relação a quem foi o autor. Então, tudo isso é importante a gente saber. Será que colocaram alguma coisa? Pode acontecer de ter colocado a ter alguns acréscimos. Na própria Bíblia, pessoal, isso é interessante, porque muita gente passa despercebido. Tem passagem que no rodapé fala, essa passagem não consta nos livros originais, entendeu? Só que tem muita gente que não pesquisa, não vê essas informações. E é importante a gente filtrar e tentar absorver, aquilo, a essência mesmo da mensagem que foi transmitida naquele período, naquela época. Beleza? Então vamos aqui na Bíblia da CNBB, que fala sobre o Evangelho de João, com relação à autoria, tá, pessoal? O Evangelho segundo João foi atribuído pela tradição da igreja antiga a João, filho de Zebedeu, um dos 12 apóstolos de Jesus. Essa informação é interessante, pessoal. Foi atribuído, Então, algumas pessoas falaram assim, foi o João que escreveu esse livro. Então, para que você venha compreender. O estilo e o conteúdo mostram que a obra espelha uma pregação que atravessou diversas etapas. O toque final foi dado uns anos depois da destruição do Templo de Jerusalém, em 70 d.C. Quando surgiu a ruptura entre a comunidade cristã e a judaica, houve um problema aqui, houve uma ruptura, mais interessante, que fala assim, entre a comunidade cristã e a comunidade judaica. Vamos indo. Desprovido do templo, o judaísmo estava se rearticulando sob guia dos rabinos em torno do estudo da lei. No João capítulo 5, verso 39. E chegou a expulsar do seu meio os cristãos de raiz judaica. As pessoas que acreditavam em Jesus, em Yeshua, foram excluídos da comunidade judaica, que é o que ele está narrando. Embora de língua grega, que parece ter constituído a maior parte da comunidade joanina. Por outro lado, João é profundamente judaico e supõe um enorme conhecimento das Escrituras de Israel. Olha, esse livro de João, ele é extremamente judaico. Interessante isso aí. Mas, por outro lado, está em conflito com o judaísmo dos rabinos, que ele estigmatiza como o termo os judeus. Enquanto organização religiosa sem conotação de raça, a finalidade da obra se exprime nos versículos finais, que é no capítulo 20, do verso 30 a 31, do capítulo 21. É uma apêndice
fortalece os fiéis na fé, que confessa que Yeshua, né, que Jesus é o Messias, Filho do Altíssimo. Os dois pontos de fé em que estavam sendo atacados pelos rabinos. Então, aqui é interessante, houve um ataque, houve um conflito, né? E aí parece que o autor teve ideia, né, desse livro de escrever para poder esclarecer algumas coisas, destacando Yeshua como Filho do Altíssimo, Filho do Eterno. Aqui é interessante, na Bíblia Pentecostal, estou pegando essas informações da Bíblia, pessoal, viu? Pentecostal de estudo. Aqui fala que o autor é João, mas ele traz aqui uma informação também. Segundo testemunhos muitos antigos, os presbíteros da igreja da Ásia Menor pediram ao venerável ancião, o apóstolo João, residente em Éfeso, que escreveste este evangelho espiritual, para contestar e refutar uma perigosa heresia concernente à natureza, pessoa e deidade de Cristo, de Yeshua, propagado por um certo judeu de nome Cirento. O Evangelho segundo João continua sendo para a igreja uma grandiosa exposição teológica da verdade, como a termos personalizado em Cristo Jesus, em Yeshua. Interessante, essa informação é interessante. Por quê? Porque se estava tendo algum problema com relação à pessoa de Jesus, e esse evangelho ele foi escrito para isso, é uma informação tendenciosa. Por quê? Porque se você vê um pouquinho sobre a história, você percebe que teve muitos concílios, né, muitas reuniões para definir se Cristo, se o Messias, ele era divino, se ele era 100% Deus, se ele era uma divindade. Teve uma guerra aí no passado por essa questão, e até hoje ela não está definida, né? Tem pessoas que acreditam que Jesus era filho, tem pessoas que acreditam que Jesus é o próprio Deus, né? Então tem uma questão teológica aí muito difícil de alguém chegar e bater o martelo. Então não vamos nem entrar nesse quesito, porque é um quesito que a história não conseguiu, a história da igreja não conseguiu, né? Eles definiram ali, mas sempre tinham pessoas que não estavam de acordo com aquilo que alguns defendiam. Então, a informação que eles trazem, que eu achei interessante, é que esse evangelho ele nasceu para defender uma ideia, entendeu? Então, temos que tomar cuidado. Pode ser que algumas informações que estão nele seja algo para poder levar as pessoas em uma direção, né? Então nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. Aqui já no dicionário bíblico traz umas informações interessantes. Fala bem assim, vamos lá. Autor. A tradição primitiva atribui o evangelho a João, filho de Zebedeu, o irmão de Tiago. Tem um autor aqui de um livro, Feuillist, observa que neste caso o conceito de autor deve ser tomado com uma certa flexibilidade. O trabalho poderia ser substancialmente de João, mas poderia ter sido depois reelaborado. Olha o problema aí. Depois ter recebido uma melhora, completado e publicado por discípulos seus. Entendeu? Vamos dizer, o João, né, aqui é o que o colega está dizendo aqui.
ele pode ter sido iniciado ali por João, relatando a história. Só que ele teve uma melhora. E aí é o problema, essa melhora. O que colocaram os seus discípulos posteriormente? Entendeu? Você está entendendo aonde nós temos que tomar cuidado com relação? Continuando, de todo modo, a questão não chega a esses detalhes. A influência de João pode ser observada em Justino e no pastor de Hermas, 140, 150 pessoas afirmando, né, que João de fato escreveu o Evangelho. A afirmação mais antiga encontra-se em Irineu, 180 depois de Cristo, que demarca a linha da tradição de si próprio até o seu mestre Policarpo, que segundo ele conheceram João pessoalmente. Não sabe quem é esse João, tá? A mesma tradição pode ser encontrada em Clemente de Alexandria e no Cano de Muratório. Alguns críticos do século XIX, embora sem trocarem diretamente a questão do autor, haviam proposto uma data mais tarde para o Evangelho, situada no século II. Entretanto, essa hipótese foi tornada quase impossível pela descoberta de 2 papiros. Fragmentos de João que remonta à metade do século II no Egito demonstra que João já era conhecido na época naquela região, no século II. O papiro de Bonmer demonstra que João já existia em sua forma atual no ano 200. Então diz que esse papiro ele já existia na forma atual no ano 200. As mesmas tradições situam a elaboração de João em Éfeso por volta do século I. Todavia, a antiga tradição não era unânime. Isso aqui é uma outra questão interessante. Não era todo mundo que acreditava nisso, né? Tinha pessoas que eram contra. Irineu afirma que alguns que ele não identificou, negava a autenticidade de João. Então, provavelmente trata-se de alguma seita antimontanhista. Eusébio, Hipólito afirma que a autenticidade de João era negada por Caio, um sacerdote de Roma, por volta do ano 200. Então, tá bom já, né? Tem muita informação ali, mas para você ver que é difícil trazer uma informação e falar assim, não, foi fulano de tal que escreveu, porque são escritos antigos, né? Então a tradição atribui, mas não são todos que de fato contesta que foi o fulano que escreveu o livro, no caso aqui João, né? Então você vê aqui pais da igreja, que pais vêm os primeiros ali depois dos apóstolos, que iniciou ali as doutrinas, os ensinamentos que muitos nós temos hoje, e eles não eram unânimes com relação à autoria desse livro a João. Então fica aí para nós, tem um ponto de interrogação com relação à autoria do Evangelho segundo João, beleza? Fica na paz e um abraço do irmão Alex.